O país, onde os costumes se transformam em regras de sobrevivência. Tajiquistão revelado. Você já imaginou viver em um lugar onde cada gesto, cada palavra e até o modo de apertar a mão tem códigos secretos, quase impenetráveis para quem chega de fora? No coração da Ásia Central, entre montanhas escarpadas e desertos silenciosos, está o Tajiquistão. Um país onde os costumes não são apenas tradições, mas leis não escritas que moldam o dia a dia e falam diretamente à alma masculina, exigindo coragem para compreender e respeito para conviver. Logo no início, você descobre que no Tajiquistão, o aperto de mão com o sexo oposto pode ser um deslize fatal, um desrespeito velado que gera olhares pesados e portas se fechando. Aqui, o comportamento público reflete muito mais que etiqueta. É uma questão de honra e pertencimento. As mulheres, muitas vezes, caminham lado a lado com homens de passos alinhados e ainda assim invisíveis, ignoradas por quem desconhece o jogo silencioso que define quem é confiável e quem é estrangeiro demais para ser levado a sério. E o ápice dessa hierarquia sutil se revela no convívio familiar. Os homens esperam que suas esposas guardem tradições milenares consigo, costurando, cozinhando, educando os filhos, mas não esperam menos que também carreguem o peso do silêncio. Reuniões familiares são campos minados de sinais. Quem fala demais, quem demonstra afeto sem controle, quem sorri abertamente demais. Tudo isso é visto, analisado e pode gerar comentários que corroem o status de uma mulher na comunidade. Pouco conhecido do grande público, o Tajiquistão ainda reserva práticas que desafiam a imaginação. Nas regiões rurais, mulheres viúvas se veem obrigadas a vestir roupas específicas por até 3 anos, restritas a cores neutras e evitadas em festas e celebrações. Elas andam em segundo plano, literalmente atrás dos homens, como se suas vidas tivessem sido pausadas no dia em que perderam seus companheiros. Isso no século XXI, em pleno século XXI. E por mais chocante que pareça, é uma realidade que segue firme, sustentada por líderes religiosos e pela aceitação silenciosa de vizinhos e parentes. Mas não pense que elas estão completamente sem voz. Homens tajiquistânicos, especialmente aqueles ligados à montanha, criaram uma forma silenciosa de resistência. Permitem que suas mulheres participem de decisões caseiras com um poder velado. Elas negociam discretamente. Influenciam quem? Os chefes de família, sempre com sorrisos e expressões neutras, fingem ignorância, enquanto as decisões são tomadas em sussurros à mesa do chá. A diplomacia feminina, invisível e eficaz, constrói pontes onde muitos dizem que não existe caminho. No Tajiquistão, o silêncio é uma linguagem tão poderosa quanto a fala, e é nos momentos de silêncio que mais se revela o abismo entre o que parece e o que realmente é. Você entra em uma casa tradicional tajique e sente que tudo ali foi desenhado para respeitar hierarquias. Os homens entram primeiro. As mulheres esperam um sinal, quase imperceptível, para seguir. Em algumas vilas, elas nem se sentam à mesma mesa. Comem depois em outro cômodo comendo o que restou, literalmente e simbolicamente. Mas há algo ainda mais brutal, o ritual do casamento. Aqui muitas uniões ainda são arranjadas sem que os noivos troquem uma só palavra antes do grande dia. A decisão é tomada entre famílias, geralmente com base em interesses econômicos, alianças políticas locais e reputações. A mulher, mais do que nunca, é vista como um elo de barganha e, ao mesmo tempo, um símbolo de honra. A virgindade, por exemplo, é tratada como questão de vida ou morte. Existem ainda regiões onde a mulher pode ser devolvida à família de origem, com vergonha e humilhação, se não provar sua pureza na noite de núpcias. É uma realidade crua, dura, mas ainda viva, que carrega traços de um código de honra ancestral que atravessa gerações. E mesmo assim, dentro desse mesmo sistema rígido, há nuances surpreendentes.
Em algumas aldeias montanhosas, as mulheres aprenderam a dominar a arte da influência por trás das cortinas. Elas são treinadas desde cedo para entender os homens, suas fraquezas, suas vaidades. Em silêncio, sem jamais levantar a voz, constroem alianças dentro da casa. Sabem quem visitar, o que oferecer, como plantar ideias nas conversas mais triviais. No Tajiquistão, a mulher que sabe calar é muitas vezes a mais poderosa de todas. Nos casamentos, a dança é um momento sagrado, mas nem pense em uma festa como as que você conhece. As mulheres dançam entre si, com gestos contidos, olhos baixos, mãos que narram histórias antigas. É uma dança mais de resistência do que de celebração. Ao mesmo tempo, os homens bebem chá preto, observam e julgam. Cada gesto pode ser interpretado como ousado demais, ou tradicional o bastante para garantir respeito. A linha entre honra e vergonha é tênue, e quem a cruza pode pagar caro. E o que dizer das roupas? Em Duxanbe, a capital, você vê jovens tentando se aproximar de um estilo mais moderno, mas basta sair alguns quilômetros da cidade para perceber o peso da tradição nos tecidos, nos cortes, nas cores. Muitas jovens escondem jeans sob longas túnicas durante o caminho até a escola para evitar punições. Elas vivem entre dois mundos, um que sonham e outro que não podem abandonar. Há também um fenômeno curioso e inquietante, o dos casamentos por roubo. Em algumas áreas rurais, ainda se pratica a tradição em que um homem literalmente sequestra a mulher que deseja, mesmo que ela não o conheça. O sequestro, embora oficialmente condenado pelas autoridades, ainda acontece e é visto por muitos como uma prova de coragem. A mulher, muitas vezes, é pressionada pela própria família a aceitar a união sob o argumento de que recusar traria desonra. Imagine o que isso representa. Ser levada à força, depois convencida ou coagida, a sorrir e fingir amor por alguém que começou sua história contigo com uma agressão. Enquanto isso, o sistema educacional tenta caminhar entre dois extremos. Em algumas escolas, principalmente nas cidades, há campanhas para empoderamento feminino. Mas a prática é diferente da teoria. Professores são pressionados por líderes comunitários e por pais conservadores a manter as meninas em silêncio, fora de debates, longe de temas sensíveis. Mesmo quando uma menina demonstra talento, sua trajetória pode ser interrompida por um casamento precoce ou pela necessidade de cuidar dos irmãos menores. Educação, para muitas, ainda é um luxo e um perigo. A religião, profundamente enraizada, é tanto abrigo quanto prisão. O islamismo, vivido aqui de forma particular, dá às mulheres uma espiritualidade rica, mas também reforça seu papel secundário. As mesquitas são divididas. As preces femininas são feitas em salas separadas, com entradas discretas. E os ímãs raramente mencionam as mulheres em seus sermões, a não ser como guardiãs da moral, da paciência, da obediência. Poucas têm acesso real ao debate teológico, mas aquelas que conseguem tornam-se figuras discretas, porém temidas, nas suas comunidades. Mulheres sábias que falam pouco, mas dizem tudo com o olhar. E mesmo diante de tantas limitações, há esperança. A nova geração de mulheres taijiques começa a ocupar espaços de forma sutil, mas firme. Elas estudam em silêncio, sonham em segredo e aos poucos desafiam o que parecia imutável. Muitas usam as redes sociais, ainda de maneira restrita, para mostrar seus talentos, para cantar, dançar, ensinar. Pequenos gestos que nesse país são verdadeiros atos de rebeldia. Mas no Tajiquistão, nem toda revolução acontece nas ruas. Algumas das maiores batalhas são travadas dentro das paredes de barro das casas mais simples, entre sussurros, lágrimas contidas e olhares de resistência silenciosa. É ali, entre o fogão a lenha e o chão de terra batida, que as mulheres mais velhas transmitem às mais jovens o verdadeiro manual de sobrevivência. Não é um manual escrito,
É passado de mãe para filha, como um legado invisível. Elas ensinam quando calar, quando sorrir, como se vestir para não provocar, como rezar com fervor suficiente para que os vizinhos notem, mas sem parecer desesperada. É um teatro constante, e elas são atrizes exímias, treinadas desde a infância a representar o papel esperado, mesmo quando a alma grita por liberdade. Os homens, por outro lado, vivem em um paradoxo curioso. Em público, muitos reforçam o código de honra, a obediência aos costumes, a defesa da moralidade. Mas em privado, não são poucos os que admiram, ou mesmo se apaixonam, por mulheres que desafiam as normas. Homens que se sentem atraídos pelo brilho no olhar de quem ousa questionar, mas que nunca assumiriam isso diante dos seus. Aqui, o desejo é um segredo perigoso, e amar fora dos limites do aceitável pode custar tudo. Ainda hoje, há casos de mulheres que desapareceram depois de envolvimentos considerados impróprios. Sumiram sem vestígios, com suas histórias enterradas sob o peso do silêncio coletivo. A honra familiar, no Tajiquistão, muitas vezes vale mais do que a vida de uma filha. Mas há rachaduras nessa muralha de conservadorismo. Cada vez mais, mulheres estão cruzando as fronteiras, literalmente e emocionalmente. Muitas emigraram para trabalhar na Rússia ou no Cazaquistão, e ao voltar, trazem na bagagem algo mais perigoso do que roupas ou dinheiro. Ideias novas, questionamentos, comparações. Elas veem que em outros países as mulheres trabalham, dirigem, escolhem seus parceiros, falam alto, estudam o que quiserem. E esse contraste começa a corroer o pilar da tradição, e os efeitos já são sentidos. Famílias antes rígidas agora tentam adaptar-se, por medo de perder suas filhas para a emigração. Algumas meninas recebem permissão para estudar medicina ou até mesmo engenharia, profissões vistas como aceitáveis dentro de um certo padrão. Mas com elas vêm outras, artistas, cantoras, influenciadoras, jovens que desafiam a censura cultural com vídeos tímidos, mas corajosos. Algumas falam da própria vida, outras apenas mostram como cozinhar de um jeito moderno. Mas o subtexto é claro, elas existem, pensam, criam. Não são sombras, são pessoas inteiras tentando respirar. Há uma história emblemática que circula em fóruns clandestinos. Uma jovem que se recusou a se casar com o pretendente escolhido pela família. Fugiu para a capital, viveu escondida por meses, até ser localizada. Mas ao invés de voltar para casa, fez um acordo com uma ONG local que a ajudou a continuar estudando. Hoje, dá aulas para meninas de áreas rurais, ensinando-as não só a ler e escrever, mas a reconhecer que tem valor. Sua imagem nunca aparece nas redes. Seu nome verdadeiro é segredo. Mas sua voz já ecoa e assusta aqueles que ainda tentam manter a roda do tempo girando ao contrário. E enquanto isso, nos vilarejos mais isolados, onde a eletricidade chega em fios improvisados e o tempo parece congelado, velhas tradições ainda resistem. Mulheres se cobrem dos pés à cabeça, não pela religião apenas, mas por medo do julgamento. Homens se reúnem para decidir o destino de suas filhas com base em dotes, em alianças entre famílias. E mesmo ali, há sorrisos que escondem segredos. Porque até mesmo no epicentro da rigidez cultural, o desejo de mudança pulsa. Fraco, quase imperceptível, mas vivo. Talvez o mais chocante seja entender que o Tajiquistão não é apenas o país onde os costumes são estranhos aos olhos de fora. É o país onde os costumes são uma armadura, uma prisão e, ao mesmo tempo, o único chão seguro que muitos conhecem. É um lugar onde as mulheres lutam, mesmo quando não podem lutar. Onde os homens governam, mesmo quando não têm controle sobre os próprios medos. E onde o futuro chega disfarçado de tradição. E aqui vai uma última curiosidade que diz tudo sem dizer nada. No Tajiquistão, há uma palavra intraduzível chamada sabur. Significa paciência, resistência, tempo.
Mas não é uma paciência qualquer. É a capacidade de suportar em silêncio, de esperar anos por uma mudança. É isso que mantém muitas mulheres vivas e perigosamente fortes. Se esse mergulho te impressionou, comenta aí embaixo o que mais te surpreendeu sobre o Tajiquistão. Não esquece de curtir, compartilhar com quem também precisa conhecer essa realidade e se inscreve no canal para mais histórias impactantes como essa, porque entender o mundo é o primeiro passo para mudá-lo.